Boa tarde a todas e a todos que estão aqui conosco, a vocês que já estavam aqui aguardando essa última live da semana. Nós agradecemos muito a companhia, a parceria de todos vocês durante essa semana tão rica de formação voltada à educação na perspectiva inclusiva. No último dia dessa nossa semana, desse nosso webinário, nós vamos falar sobre os desafios educacionais para a atuação dos professores junto aos estudantes com transtorno do espectro autista. E para esse bate-papo de hoje, nós convidamos a professora Mara Rúbia Martins, que já está aqui conosco, e vai saudar todos vocês. Boa tarde, Mara, seja bem-vinda. Boa tarde, Ellen, muito obrigada. Boa tarde, pessoal, colegas, professores, professoras, familiares. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a Subim e a EAP pelo convite. E eu fico muito honrada de poder contribuir e refletir um pouco sobre esse desafio desse momento que a gente está passando de ensino de pessoas com transtorno do espectro autista. Vamos refletir juntos nessa tarde. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Mara, pelo pronto aceite deste convite para vir debater um tema tão importante, tão complexo, e contribuir com todos nós para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos e as nossas reflexões acerca do tema, né, dos estudantes com transtorno do espectro autista, haja vista a complexidade dessa condição de desenvolvimento, complexidade a qual nos impõe muitos desafios para que a gente possa elaborar uma prática docente junto a esses estudantes. É um tema tão caro, tão importante para nós, que ao longo dessa semana a gente pôde visualizar, né, nos nossos comentários aqui dos chats que foram acontecendo, live a live, o quanto os professores demandavam da Subim, estavam interessados por escutar uma fala que pudesse abordar esse tema. E então a gente fecha a semana falando então dos estudantes com transtorno do espectro autista. Gostaria de lembrar que esse webinário foi organizado pela Subim e contou com a parceria da Subsecretaria de Formação Continuada dos Professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A EAP, ela já tem o costume, né, nas últimas semanas, ela vem desenvolvendo formações docentes por meio de lives. E nessas lives nós temos algumas características, uma dinâmica muito específica, pensando justamente em como nós podemos construir, junto com vocês, caminhos de aprendizagem que possam nos ajudar no nosso trabalho do dia a dia. Um dos aspectos que a EAP valoriza muito é a participação de vocês. Embora nós não estejamos num momento presencial em que essa interação possa ser face a face, a gente valoriza o espaço do chat aqui do YouTube. Então, vocês podem se manifestar por meio dos comentários que nós estamos aqui acompanhando, trazer as perguntas, se possível, responderemos algumas aqui junto à professora Mara. As que não forem possíveis, nós vamos encaminhar a Subim para que ela possa entrar em contato com vocês e responder. Nós gostaríamos também de lembrar que as perguntas podem ser encaminhadas diretamente a Subim pelo e-mail livesubim.eap@gmail.com. Tão breve nós consigamos responder essas questões, vocês receberão a devolutiva dessas inquietações que vocês apresentam aqui conosco. Uma outra característica das lives que a EAP tem desenvolvido é a valorização de participação também por meio de uma enquete que traz uma questão problematizadora relacionada ao tema que vai ser discutido no encontro. Nesse sentido, a pergunta que nós trazemos hoje para vocês é a seguinte: é possível ensinar estudantes com TEA em tempos de distanciamento social? O que vocês acham? Vocês acham que é possível ou não? Notem que nós já tivemos 8 participações
agora 9, né? O pessoal interagindo bem. E até esse momento, todos acham que é possível. É possível, mas traz desafios, e são sobre esses desafios que a professora Mara Rúbia vai compartilhar conosco aqui. Como pensar, né, essa prática nesse momento tão diferenciado? Para que você possa participar, então, da nossa enquete, observe que tem vai começar a passar aqui para vocês uma legenda rolante, onde apresenta o site e o código para que vocês possam acessar a nossa enquete e responder. O site é www.menti.com. Entrando nesse site, vocês nem precisam sair da nossa página do YouTube, basta abrir uma página nova ao lado, vocês vão digitar e vai abrir um campo solicitando um código. E vocês vão inserir esse código que vocês visualizam agora, 294248. 294248, e com isso vocês vão poder deixar a sua contribuição. Bom, também tem um link direto que vocês podem encontrar na descrição desse vídeo, aqui embaixo da nossa tela no YouTube. Tem tanto o link quanto também o site e o código. Então, nós contamos com a participação de vocês, nós gostaríamos muito de ouvir a opinião de vocês acerca dessa temática e convidamos todos vocês que estão conosco agora a construirmos juntos um caminho de aprendizagem para pensarmos o trabalho com o estudante com transtorno do espectro autista, né? E para isso, eu até parafrasei o Antoine, uma grande estudiosa e contribuidora, né, das reflexões a respeito dos processos de inclusão, quando ela diz que, para além do conhecimento teórico, nós também precisamos formar redes de apoio entre os profissionais, de partilha de experiências, para que a gente possa, então, construir caminhos cada vez mais inclusivos. E nessa perspectiva dessa formação de uma rede de aprendizagem colaborativa, agora eu trago novamente a professora Mara Rúbia, para que a gente possa, então, se aprofundar ainda mais nesses conhecimentos que ela tem para compartilhar conosco. Professora, a partir de agora, eu te deixo na companhia da Bárbara e desejo a todos e todas que estão conosco agora uma tarde rica de aprendizagens. Boa tarde, boa fala, professora. Obrigada, Ellen, muito obrigada. Vamos lá, Bárbara, agora é com a gente. E gostei dessa fala da Ellen, que é justamente isso que eu procuro fazer. Compartilhar os conhecimentos para a gente poder ampliar essa rede, não só de conhecimentos, mas de apoio. E eu acredito muito nessa rede de apoio, onde com sua experiência, com seu conhecimento, pode passar para o outro, mas sem, contudo, não deixar marcas. A gente deixa as nossas marcas, mas os outros também marcam, e a gente vai socializando e ampliando essas informações, esses conhecimentos. Muito obrigada mais uma vez, e vamos lá. O nosso tema de hoje, os slides, por favor. Nós vamos falar sobre os desafios educacionais junto aos estudantes com transtorno do espectro autista, nesse momento, né, de distanciamento social, que é um momento muito diverso para todos nós, e é um momento inédito. Por isso, eu costumo dizer que a gente não tem fórmulas, porque é a nossa primeira pandemia, pelo menos da nossa geração, e os mais jovens ainda não passaram por um momento tão específico, extraordinário, que nós estamos passando, que é esse momento de distanciamento social. Ensinar de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente não foi ensinado nas universidades, nas faculdades, nos nossos cursos de formação. Por quê? Porque é um momento novo que a gente precisa aprender. E a gente vai aprender vivendo nesse movimento e nesse momento.
Por isso é tão importante também a rede de apoio e a troca dos conhecimentos, porque com o compartilhamento dos conhecimentos, a gente pode realizar um fazer pedagógico mais próximo da realidade dos nossos estudantes. E em se tratando de estudantes com transtorno do espectro autista, a gente já sabe que há muita diversidade. O ser humano, por si só, já é diverso. E nós temos o trabalho com esses estudantes que têm um transtorno no seu neurodesenvolvimento, que afeta principalmente as capacidades, as habilidades de interação social e comunicação social e os comportamentos, muitas vezes estereotipados e repetitivos. Então, nesse contexto que a gente vai pensar em possibilidades, em alternativas de ensiná-los. Então, eu proponho, neste momento, uma reflexão sobre esse ensino remoto para as pessoas, para os estudantes com transtorno do espectro autista. Pode começar, por favor. Isso. As famílias de pessoas com TEA, nesse cenário de pandemia, podem se sobrecarregar diante das dificuldades cotidianas. É um momento que é difícil para todos. Todos nós somos impactados por esse momento. E, como eu falei, os estudantes com TEA são diversos. Agora, nós temos que contar com duas coisas: os estudantes e as famílias, que também têm toda uma diversidade. Tem todo um contexto familiar aí que envolve esse estudante. Então, é uma educação que a gente vai pensar não só mais no nosso estudante, mas nós vamos ter que pensar também no contexto familiar dessas famílias. E a gente sabe que quanto mais esse tempo passa, mais as situações vão se complicando. Porque nós já temos aí, vamos dizer, 4 meses nesse distanciamento social, praticamente 4 meses sem os estudantes frequentarem as escolas, né? No nosso caso, a gente está aqui falando de educação, e essas famílias nessa diversidade de cada uma. Nós temos famílias que estão trabalhando de casa, tanto o pai quanto a mãe, ou só a mãe ou só o pai, ou não estão trabalhando, estão procurando uma maneira de sobreviver. Eu tenho relatos de famílias, por exemplo, que estão buscando formas de colocar o alimento na mesa, né? Realmente de sobreviver. Nós temos famílias que estão buscando o auxílio emergencial do governo. Então, assim, são várias situações, e quanto mais o tempo passa, mais a gente se vê, por exemplo, mais deprimido, mais triste. Por isso a rede de apoio é fundamental. E agora a nossa rede, né, a Secretaria de Educação, está iniciando esse processo de aulas remotas. E eu venho trazer aqui hoje algumas sugestões e reflexões. Quero deixar bem claro que não é receita, porque não existem, né, fórmulas, mas a gente já vem pensando há algum tempo sobre isso. Atualmente, eu sou psicopedagoga clínica e acompanho também algumas famílias, alguns estudantes remotamente, e também compartilho com alguns colegas da rede e também de escolas particulares, privadas e até mesmo de outros estados. Então, a gente vem trazendo aqui essas reflexões que a gente faz, né? Então, é uma nova rotina que se impõe à família nesse momento. Ou que você vai trabalhar de casa, ou que você tem que trabalhar de casa, e muitas vezes a pessoa que auxiliava no serviço doméstico também você não pode contar com ela nesse momento. Então, assim, são muitas situações adversas nesse momento, realmente.
Então, a gente precisa compreender as questões da família. Mas também a gente precisa olhar as questões do professor, as questões pedagógicas, da equipe pedagógica. Como eu falei, é um momento inédito e que a gente está aprendendo a lidar com novas ferramentas para a gente poder ensinar de uma nova forma. Então, nós temos que pensar como vai ser essa forma, essa nova forma que a gente vai ensinar, por meio da tecnologia, que era um recurso que a gente usava pouco, em alguns casos, em algumas situações nem usava, e agora a gente vai ter que lançar mão da tecnologia e dessas ferramentas tecnológicas. E as famílias também. E aí a gente tem que ver como isso vai se dar da melhor forma possível, né? E aí eu trago como sugestão que, se ainda não aconteceu, provavelmente deve ter acontecido, explicar aos filhos por que eles não estão indo para a escola. Mas como a gente já tem aí 4 meses, provavelmente as famílias já explicaram. Mas eu sugiro que vocês preparem algum material, algum vídeo, alguma forma de interação com o estudante de vocês, para explicar de uma forma que eles entendam esse momento que a gente está passando, se for o caso, porque às vezes a família já passou por esse momento e os estudantes já estão, vamos dizer assim, mais acostumados nessa rotina mais doméstica. Mas se for o caso, seria importante você preparar algum material para passar essa informação para a família e para o estudante. Vamos lá. O que você conhece do seu estudante? Você fez a adequação curricular, o plano pedagógico individualizado, PPI? Mara, não deu tempo. Eu estava começando a fazer e aí, de repente, veio essa pandemia. É uma das coisas que eu mais ouço, né? Eu não conheço muito bem o meu estudante, eu conheço, mas a realidade da família eu não sei. Então, a gente sugere que, se for o caso, se você ainda não entrou em contato, se você ainda não sabe detalhes dessa rotina familiar e desse estudante, no sentido de ele consegue ficar na frente do computador, do celular, do tablet, do recurso que você vai utilizar, ele consegue ficar por quanto tempo? Essa família, quem é que vai dar o suporte? Quem é que vai ligar o equipamento? É necessário que tenha um adulto ao lado? Quem é que vai ficar ao lado desse estudante? Por quanto tempo essa pessoa pode se dedicar a esse momento? Quantas vezes por semana? Então, tudo isso é importante você, professor, saber. E aí a gente sugere, né, um questionário ou uma entrevista. Então, você liga, você tem um acesso por WhatsApp, por e-mail, até mesmo pelo Zoom, né, por qualquer aplicativo, mas de uma forma que você consiga acesso a informações básicas que você vai precisar nesse momento, né? Em se tratando de estudantes com transtorno do espectro autista, muitas vezes a gente precisa de ter um adulto ao lado, alguém da família que possa ficar só orientando. Muitas vezes a gente vai precisar de alguém para dar um apoio, um suporte um pouco maior. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, a gente precisa verificar minimamente quem é esse estudante e como é que nós vamos poder passar algum ensino, ensinar algumas habilidades, alguns conteúdos, né? Por meio de que material? E planejar essas atividades levando em consideração quem é esse estudante, quais as habilidades e os conteúdos que ele já domina e que ele está em processo. Então, é importante você verificar isso. Por quê? Porque a minha indicação é que você comece
com as habilidades e com os conceitos, com os conteúdos que ele já domina ou que ele está em processo. Porque aí é mais fácil você iniciar as atividades, né? Se você começa por aquilo que o estudante já está em processo, por aquilo, pelas suas habilidades, pelos seus interesses, fica muito mais fácil você iniciar esse processo, tá? Então, é um processo para a gente iniciar. Estabelecer os objetivos, recursos, temporalidade e avaliação, levando em consideração o momento atual do estudante e o da família que vai fazer essa mediação. Lembrando que a família, na maioria das vezes, não é da área pedagógica. Então, neste momento, nós não vamos poder contar com, por exemplo, os professores da sala de recursos, com os monitores, que são pessoas ali da equipe pedagógica da escola. Nós vamos contar com os familiares, que muitas vezes não são da área pedagógica. Então, nós vamos precisar orientar esses familiares de como proceder. Os objetivos. Quais os objetivos que eu vou preconizar para esse estudante? Lembrando, gente, lá em cima a gente falou de adequação curricular e PPI. Então, lembrando que o nosso estudante, ele tem direito à adequação curricular, tá? E se ele tiver, por exemplo, em classe especial, em centro de ensino especial, ele tem direito ao plano pedagógico individualizado, que ele se equipara à adequação curricular, ou seja, um olhar individualizado para esse estudante. Então, quais os objetivos que eu quero que meu estudante atinja? Levando em consideração esse momento específico. Então, a minha orientação é que você comece com poucos objetivos. E, aos poucos, à medida que a gente for tendo mais aulas, que você for tendo mais feedback, que você for conhecendo mais esse processo aí de aprendizagem do seu estudante, você vai ampliando esses objetivos. Quais os recursos que a gente vai poder utilizar? Então, você vai precisar verificar. Nesse momento, o meu estudante pode receber as aulas remotas sentado diante de um computador? Ele não tem ainda condições. Isso. Então, como é que eu vou pensar em recursos para que chegue até ele, para que ele consiga minimamente executar, mesmo que seja com ajuda, tá? Qual é a temporalidade? Qual é o tempo que a gente vai dar? Tanto para a execução de atividades, geralmente esse tempo ele vai ser mais marcado pela família, tanto pela, vamos dizer assim, capacidade que o estudante vai ter de se concentrar, de focar a atenção, quanto a disponibilidade que a família vai ter para sentar com ele, né? A gente vai ter que ver essa temporalidade aí, nesses 2 âmbitos. E não só na execução. Qual a temporalidade que eu vou enviar atividades? Então, eu preciso combinar isso. Eu preciso já prever no meu planejamento e combinar isso com a família. Olha, eu vou mandar um exemplo, tá? Toda sexta-feira eu vou mandar um roteiro, vou mandar as atividades e para vocês executarem durante toda a semana. Negociou, combinou, ok. Não, Mara, lá na minha escola já tem um plano, um planejamento. Eu estou acompanhando algumas escolas que já montaram seus calendários. Então, vamos seguir os calendários da sua escola, tá? Então, você vai ver com a equipe pedagógica da sua escola, em primeiro lugar, qual a temporalidade você ir enviando as orientações e os materiais, e com a família também. Tá? Então, nesse momento, em todos os momentos, gente, a família é essencial. Eu falo que a família é uma grande aliada do nosso trabalho. Mas, em especial, nesse momento, a gente precisa ouvir essa família também. Como eu estou falando para vocês, a família também tem as suas
demandas, tem também a sua rotina, né? Então, ela vai ter que colocar a rotina do filho dela dentro da rotina dela. E muitas vezes é uma família que não tem um filho só. Então, tem 2, 3, 4, vários filhos que as escolas demandam também que eles assistam a aula, que eles façam atividade, que eles façam tarefa. Tem escola da rede privada que está fazendo já até as avaliações. Então, assim, a gente tem uma diversidade realmente na nossa rede. Tá? Então, vamos pensar. A avaliação. Como vai ser realizada essa avaliação? Tá? Eu vou avaliar aqui ele mostrando para mim o que ele está fazendo, e eu vendo aqui no vídeo. Eu vou solicitar que a família filme, que é uma indicação também, filme ali ele executando, ou eu vou considerar só a atividade pronta, que é uma coisa também que eu não indico muito. Por quê? Porque você não viu o processo, você só viu o resultado, né? Então, quando a gente vê só o resultado, você não sabe como foi realizado. Então, uma indicação, uma sugestão, é que vocês peçam ali para a família filmar só um minutinho dele executando, mesmo que seja com ajuda, tá? Se ele precisar de alguma ajuda, você vai ver, olha, ele consegue realizar, mas ele consegue realizar com tal ajuda. E é importante também, professor, você verificar que ajuda é essa. Se está sendo muita ajuda, quer dizer, uma ajuda além do necessário, quer dizer, ele já consegue fazer com menos dicas, com menos apoio, ou às vezes ele nem precisa, mas na ânsia de querer ajudar, às vezes a família dá um auxílio maior do que o necessário. E aí é bom você ver, porque você pode orientá-los nesse sentido também. Então, a gente não pode perder o foco nesse sentido, que a gente precisa ter objetivos, saber quais os recursos que a gente vai utilizar, por quanto tempo, tanto na execução quanto no envio do material, e como vai ser realizada essa avaliação. E lembrando que as atividades precisam estar aliadas aos seus objetivos pedagógicos. Lembrando que as famílias, muitas vezes, não são da área pedagógica. E isso está muito bacana, porque, assim, eu vou dar só um exemplo, né? Como eu falei para vocês, eu também estou orientando alguns estudantes aqui remotamente. E aí, uma mãe me questionou, nossa, mas toda aula você conta história, tipo assim, você só está contando história, você só canta música. Aí peraí. Olha, aí eu apresentei no planejamento da semana seguinte, né? Nós vamos contar tal história e o objetivo vai ser esse. Então, eu não passei só o que a gente vai fazer. Eu já passo para a família também os objetivos pedagógicos, né? Que a gente está trabalhando. Eu falei, olha, na hora dessa história, a gente está trabalhando a habilidade de atenção, a habilidade de ouvinte, dele sentar, dele aguardar, depois ele vai trabalhar com isso. Então, a gente expõe para a família as habilidades e os objetivos pedagógicos. Não é só brincar, a gente também está ensinando, né? E as metas precisam ser viáveis. E o exemplo que eu dou eu preciso emagrecer 10 quilos. Preciso mesmo, é de verdade. Mas, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso estabelecer as minhas metas. Eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana? É possível? Então, se eu colocar uma meta muito difícil, eu vou me frustrar. E aí, provavelmente, eu vou desanimar e eu não vou continuar. Então, a gente precisa pensar em metas possíveis. Possíveis para o meu estudante, possíveis para a família, para que eu consiga cada vez mais planejar e ampliar esse repertório, essas aprendizagens do meu estudante. Então, eu preciso emagrecer 10 quilos em um ano. Opa! Então, um ano não. Daqui para dezembro, por exemplo, né? Que é o término do ano letivo. E aí, como que eu vou emagrecer?
Ah, eu preciso fazer uma dieta. Isso. É o nosso planejamento que a gente vai passar para a família. Eu preciso fazer atividades físicas. E assim. Que tipo de exercício, enfim. É o planejamento. Então, as metas, gente, precisam ser realizáveis. Elas precisam ser passíveis de realização, para que a gente se sinta motivado, os estudantes e as famílias também. Pode passar, por gentileza. Verificar as habilidades que a pessoa já possui, para a gente já partir destas habilidades. É o que a gente fala, a base. A gente vai descobrir ali quais são as bases do meu estudante. Quais as habilidades que ele tem. Quando eu falo habilidade de ouvinte, meu estudante ele precisa ter essa habilidade desenvolvida se eu for dar a aula remota, se eu for dar a aula com o computador, com o tablet, com o iPhone, com qualquer recurso. Ele precisa ter essa habilidade, né? Ele precisa ter a habilidade de atenção. Por quê? Porque eu estou falando, mas eu não tenho esse contato físico, é mediado pela tela, né? Então, eu preciso saber se o meu estudante tem essas habilidades. Se necessário, os encontros deverão acontecer com as famílias. Muitas vezes, a gente precisa dar mais orientações para a família do que para o estudante. Ou o meu estudante ainda não tem condições de ficar sentado aqui na frente do computador. Eu preciso orientar essa família. Aí eu preciso ver como é que a gente vai fazer? Eu vou ligar para o pai? Eu vou usar o WhatsApp? Eu vou usar o e-mail? Como eu vou me comunicar com essa família para eu poder orientá-la? Como que eu estou fazendo? Né? Outra sugestão. Eu gravo um vídeo eu mesmo fazendo. Eu falo assim, olha, ele vai segurar o lápis, aí a senhora coloca a mão assim, aí a gente filma e 1 minutinho e manda para a família. Por quê? Para a família poder acompanhar. Então, ela viu como eu fiz e ela vai executar. Ou, não, basta dar orientações, assim, por escrito, né? E a gente precisa ver quem é esse adulto que vai estar do lado do nosso estudante. Eu dei aqui o exemplo, isso é um exemplo real, que quem auxilia é a avó. E a avó não domina a tecnologia. A avó não tem nem telefone, para vocês terem uma ideia. Então, eu preciso saber disso, né? Eu preciso verificar se a pessoa que vai orientar o meu estudante, ela domina a tecnologia, se for o caso da tecnologia, né? Dividir a tarefa em pequenos passos. Isso é importante. Por quê? Muitas vezes o meu estudante vê muita coisa. Aí ele já se esquiva, ele já não quer, ele já começa a dar problema de comportamento. Por quê? Porque é muita coisa. Então, a gente orienta que a demanda seja curta. E aos poucos a gente vai ampliando. Se for possível, que a família fracione, que ela divida essa atividade em vários momentos. Então, ao invés de eu ficar sentado aqui 2 horas, 1 hora, 40 minutos que seja, na frente do computador, eu vou ficar 10 minutos fazendo uma atividade, depois eu vou brincar, depois eu vou assistir um filme. Quando terminar, eu volto, faço mais um pouco, e a gente tem visto que isso tem ajudado, né? Flexibilizar esse tempo. Quanto tempo que ele consegue ficar nessa demanda? Não só diante da tela, gente, mas também numa atividade. Não necessariamente você vai usar só a aula remota. Você pode também enviar outras atividades, né? Diminuir a demanda é o que a gente já falou. Então, o que a gente sugere? Que a família organize a agenda de uma forma que esse estudante entenda e ele vai seguindo ali os passos, que é uma das características do estudante com TEA, né? No geral, a gente não pode dizer que todos, mas muitos são apegados a
rotina, a estruturação. E aqui eu venho dizendo, não é rotina de fazer a mesma coisa igual todo dia, mas no sentido de organizar. Pode passar, por favor. Levar em consideração as habilidades básicas, acadêmicas, funcionais e comportamentais. Então, você precisa enxergar o seu aluno. O que ele já consegue fazer de habilidades que a gente chama básicas, no sentido de sentar, focar a atenção, esperar. Essas habilidades que a gente chama básicas. E habilidades acadêmicas? O que ele já sabe do conteúdo ali que você vai trabalhar? E funcionais? Funcionais no sentido do dia a dia, do funcionamento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E as questões comportamentais. Os estudantes com TEA, muitas vezes, têm necessidades educacionais diversas. Por isso, precisam de adequações e flexibilizações. Por quê? Porque o estilo cognitivo deles é diferenciado. Aqui a gente não vai entrar muito nessa questão, porque é só uma palestra, mas a gente sabe, por exemplo, que as pessoas que estão dentro do espectro, elas têm algumas dificuldades em relação às funções executivas, que é justamente de prestar atenção, do sistema inibitório, de execução, de memória, a teoria da mente, de se colocar no lugar do outro, ou de imaginar, de fazer inferências, de subjetividade. Então, tem toda uma questão funcional. E a literatura já nos apresenta que a maioria das pessoas com TEA, que estão no espectro, elas são visuais. Então, já é uma dica importantíssima para a gente. Introduzir materiais e recursos que enfatizem as questões visuais e concretas, se for possível, nesse momento, né? Planejar antes de enviar as atividades, a gente já falou, né? Não se deve ter um único modelo, por exemplo, lá na escola que eu trabalho tem 10 estudantes com TEA, vão passar atividade igual para todo mundo, isso não existe, tá? Então, assim, a gente pode trocar atividades, não tem problema. O problema é que eu preciso planejar a atividade para o João, para a Maria. Então, eu não vou dar um modelo igual para todo mundo, tá? Então, eles têm esse direito do planejamento individualizado. Cuidado com os estímulos desnecessários das atividades. E isso aconteceu com o menino que eu acompanho agora. Por acaso, ele está dentro do espectro, e a atividade, só para vocês terem uma ideia, era pontilhados para ele passar por cima. E ele não conseguia. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas ele tem uma habilidade motora, uma coordenação motora bacana. Por que ele não consegue? Aí nós vamos lá no estilo cognitivo. Muitas vezes ele não vê uma sequência nesse tanto de pontilhado. Então a gente precisa evitar atividades com pontilhado. Outra coisa, aí vamos trabalhar o alfabeto, aí coloca um alfabeto cheio de flores, com sol, com olho, com nariz, com boca, um monte de estímulo. Para as pessoas com TEA, o menos é mais. Se você quer trabalhar o alfabeto, seja objetivo. Coloca, mas eu adoro flor. Sim, mas você usa flor em outro momento. Eu já tive uma colega que fez uma decoração na sala de Minions, porque estava na época dos Minions. Ficou lindo, só que o menino só ficava lá fazendo estereotipia em frente aos Minions. Então, aquele elemento distraiu a atenção. Isso a gente não quer, a gente quer que ele foque a atenção. Então, quando você enviar uma atividade, presta atenção se não tem estímulos desnecessários, tá? Se você enviar materiais concretos, cuidado, porque às vezes algum adesivo, alguma cor, algum detalhe que você coloca ali, que você enfeita, não é bacana, tá? O menos é mais. Orientar as famílias para a elaboração da agenda. Então, colocar a
agenda do filho dentro da agenda da família, tá? Então, eu sou a mãe, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Em tal momento eu vou colocar ali o momento que eu vou sentar com o João, que a gente vai fazer atividade. E aí apresentar para o João o que ele vai fazer. De uma forma, gente, que eles entendam. Não é agenda pela agenda, tá? Como é que o meu filho aprende? Que ele entende, aliás. Meu filho entende se ele vê. Ele é muito visual, ele é muito concreto. Então, eu estou sugerindo que as famílias coloquem e que os professores orientem as famílias com objetos concretos. Então, eu vou acordar, vou arrumar a cama, aí você coloca lá uma fotografia dele arrumando a cama, ou um travesseirinho pequenininho, para ele identificar que vai arrumar a cama. Depois ele vai escovar os dentes, aí coloca uma escova de dentes. Enfim, você vai colocar a agenda de uma forma que ele entenda. Ou fotografias, ele entende fotografia? Se eu colocar ali uma foto dele arrumando a cama, uma foto dele escovando os dentes, uma foto dele tomando café, ele consegue entender? Então, eu vou organizar desse jeito. Ele já consegue entender por imagens. Não precisa ser a foto da cama dele. Qualquer imagem que eu tirar no Google e colocar, ele vai entender. Ótimo. Meu filho já lê, então eu vou colocar escrito, tá? Então, de uma forma que ele entenda. E aí, Ellen, como é que está a nossa enquete? Eu estou curiosa. Uau, o pessoal aqui está super empolgado, Mara, tanto no nosso chat aqui do YouTube, quanto na nossa enquete. Eu vou compartilhar aqui com você, para você visualizar o que o pessoal tem pensado a respeito do tema que você trouxe. Bom, sobre ser possível ensinar estudantes com TEA em tempos de distanciamento, note que 81 pessoas apontam que é possível, enquanto 8 acreditam que ainda há desafios, né, que se impõem nesse processo e que dificultam um pouco a organização do trabalho. E eu estou inferindo, inclusive, a partir do que eu estou vendo aqui nos comentários, que a tecnologia tem sido um dos dispositivos que se apresenta como desafio para os docentes desenvolverem seu trabalho. Haja vista, Mara, que muita gente tem problematizado a questão da tecnologia aqui no nosso chat. E aí eu já faço, né, um adendo para que você, aí nas sugestões, no desenvolvimento da sua fala, possa nos contemplar um pouco com essa reflexão a respeito da tecnologia, porque nós sabemos o contexto de estudantes que nós temos em Brasília, mas faço um parêntese para dizer que a nossa live, ela alcançou níveis internacionais, temos pessoas aqui que eu pude ver, né, de Angola assistindo, ficamos muito felizes com o alcance desse trabalho, né, então não estamos só DF, é Brasil, é mundo. E aí, assim, conhecendo o contexto dos estudantes nas diferentes localidades, de fato, nem todos têm tecnologias, as ferramentas, os recursos, né, para que a gente possa desenvolver as aulas nessa modalidade remota. E aí, o que você tem, como é que você pode contribuir conosco a respeito dessa reflexão, né, continuando nessa discussão acerca dos desafios, mas acrescentando também a dimensão do acesso à tecnologia? Uhum. Vamos tentar, né? Porque, assim, a Ellen colocou uma questão, por isso que eu faço questão de, sempre quando falar em aulas remotas, dizer que também algumas pessoas ainda não têm esse acesso. E a gente precisa pensar em como dar esse acesso para todos. Por isso que eu falo que a gente precisa entrar em contato com essas famílias e ver como é possível que esse conteúdo, que essas atividades cheguem a essas famílias. Eu tenho uma experiência de uma professora, uma colega nossa aqui da rede, ela produz os materiais com sucata, os materiais que ela trabalha em sala de aula. O que ela faz?
ela plastifica, higieniza bem, plastifica, e tudo plastificado, e ela encaminha para as famílias vão buscar lá num determinado dia. Quando as famílias pegam, elas pegam com luvas, ela entrega, né, as luvas, a família pega, higieniza em casa também e utiliza. Então, se o seu estudante não tem condições de ter aulas remotas, aí a gente orienta, se você tiver condições de produzir esse material, materiais simples que a gente faz com sucata, tá? Os materiais planificados, que a gente fala, em papel, não são adequados para todos os estudantes. Tem estudantes, por exemplo, que nem conseguem ainda segurar, né, um lápis. Então, a gente evita dar esses materiais que ele vai precisar fazer o registro gráfico. Então, tudo vai depender da questão, vamos dizer assim, das condições do estudante e das condições tecnológicas. Uma família mesmo que eu estava orientando, ela disse que ela tinha dados, né? Pagava mensalmente os dados. E em 5 minutos de aula, os dados do mês todo já iam embora. Então, é inviável. Então, sugestões, vídeos curtos. Eu gosto muito do WhatsApp. Você pode fazer vídeos, socializar vídeos no WhatsApp. Inclusive, eu tenho uma colega que passou uma mensagem muito bacana ontem. Ela disse que teve muito trabalho para pesquisar vídeos legais, vídeos bacanas, e o menino nem aí. Aí ela fez um vídeo de 1 minuto no WhatsApp, o menino ficou assim, ó, vidrado. Falei para ela, esquece o YouTube, esquece outras redes e vai fazer vídeo toda semana, todo dia. Vídeos de 1 minuto, 2 minutos, passando ali um recadinho. Por quê? Porque o menino, gente, ele tem necessidade de ver essa professora que estava ali na escola, agora ela está aqui na minha casa, né? Então, passar o conteúdo, a habilidade, o recadinho, em 1 minuto que seja, mas se o seu aluno tiver essa necessidade, que seja com você, né? Espero que tenha respondido um pouquinho, Ellen. A gente pode continuar? Eu estou vendo, assim, que o tempo está passando e a gente não tem muito tempo, né? Tá, e aí a gente já falou da questão da rotina, que tem que ser de uma forma que o estudante entenda, não é qualquer rotina, né? E levar em consideração que, nesse momento, a gente fala, né? Os espaços de transição, as transições desse estudante da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para o quarto. Antigamente era de casa para a escola, da escola para o parque, do parque para a terapia, da terapia para o shopping, para isso, para a casa da vovó. Então, assim, a gente diminuiu esses espaços de transição, né? Então, deixar marcado ali nessa estruturação dessa rotina quais os momentos onde ele vai ficar, por exemplo, né? O ambiente físico quase que estático, aí eu dei o exemplo, né? A sala é a sala que eu assisto televisão, é a sala que eu almoço, é a sala que eu tenho aula, é a sala que eu brinco. Então, um espaço se tornou quase todo o tempo do dia a pessoa, o estudante, a família inserida ali naquele espaço. Não tem mais a transição, né? E uma sugestão que eu trago é a manutenção e a consistência das rotinas. Então, passar isso para as famílias, né? Colocar essa agenda do estudante dentro da agenda da família de uma forma que ele tenha um momento, né? A hora de acordar, a hora de fazer as refeições, a hora de se divertir e a hora das atividades da escola e a hora de dormir, por exemplo. Para não ficar bagunçado. Ele brinca 80% do tempo e aí os outros 20% ele come e vai dormir. Então,
fica muito restrito. Vamos organizar, vamos orientar as famílias que organizem as agendas de uma forma que o menino, que o estudante entenda as coisas que ele vai precisar realizar, né? E uma coisa muito importante também que eu oriento as famílias, preparar o ambiente para a aula, tá? Se é aula remota, se é só atividade que ele vai executar agora, preparar. Aonde vai ser? A família vai escolher qual o local da casa que vai ser. As orientações que a gente dá, procure sempre fazer no mesmo lugar, tá? Aí você já lembra que eu falei que eles gostam de uma estruturação, então você já estruturou, por exemplo, que vai ser na sala, vai ser na mesa. Só que você tem que levar em consideração que essa mesa é a mesma mesa que ele faz as refeições, é a mesma mesa que ele brinca. Então, você vai ter que colocar um marcador, a família, né? Vai ter que colocar ali alguma coisa no sentido assim, que agora está na hora de fazer a tarefa. Então, se é a mesa que eu uso para as refeições, eu vou tiro a toalha, tiro todos os utensílios, prato, tudo da mesa. E nesse momento vai ser a atividade. O que eu faço? Eu trago os objetos da escola para cá, para sinalizar para ele, mostro aqui na agenda, ó, tá vendo, João? Tá na hora da atividade, ó, mamãe já arrumou a mesa, a gente já trouxe o material. Outra coisa, o material tem que estar todo aqui, porque se a mamãe esquecer na hora que ela for buscar, o João já saiu daqui. Então, pensar, né? Vou colocar longe dos distratores. O que são os distratores? Coisas que possam distrair o estudante. A televisão tem que estar desligada, o som, ele não pode ter joguinho, brinquedinho perto dele, tá? O animalzinho de estimação, né? Que às vezes ele só quer ficar brincando ali. Então, a gente vai preparar esse momento, tá? E orientar as famílias como vai ser esse procedimento de ensino. Por isso que eu estou falando aqui, vocês podem gravar um vídeo dizendo para a família, olha, prepare um lugar assim, assim, ou podem escrever, né, para a família. Pode passar, por favor. Se for necessário, dá um passo para trás, no sentido de que vai ser muito importante que ele mantenha já as habilidades e conhecimentos adquiridos. É o que a gente chama de manutenção. E que ele possa generalizar. O que é generalizar? Trazer aqui para casa as coisas que ele aprendeu. Utilizar várias formas de ensinar. Então, por exemplo, na primeira semana, pode ser que você erre na mão, mande muita atividade, mande atividade que ele não consiga fazer. Então, é importante que a família dê esse feedback para você. Porque à medida que o tempo vai passando, você vai se aproximando ali da realidade daquilo que o seu estudante consegue fazer. É igual na sala de aula. Nos primeiros dias de aula, a gente está o quê? Conhecendo os estudantes. Então, tem muitas atividades ali que a gente prepara que a gente, não, eu podia melhorar, eu podia fazer de tal jeito, né? A gente poderia organizar melhor. Então, nesse momento também, as famílias vão te dando um feedback do que você pode melhorar. Trabalhar o currículo funcional natural. Isso é importantíssimo. E não só para os nossos alunos com TEA, viu? Mas, assim, para todos. A gente está vendo como os meninos estão aprendendo com essas questões, né? Do currículo funcional, o currículo da prática, do dia a dia. Então, assim, eu até gravei um vídeo no meu canal do YouTube que eu falei sobre isso. E eu dei o exemplo, eu vou dar rapidinho aqui para vocês, que eu tenho pouco tempo. Mas, assim, por exemplo, o que a gente pode fazer? Orientar as famílias que o filho pode ajudar nas atividades domésticas, por exemplo, que isso também é momento de aprendizagem. Quer ver? Hoje a mamãe colocou na agenda dela lavar roupa. Na agenda do João tá ajudar a mamãe a lavar roupa. Opa, vamos lá lavar roupa. Aí o que a mamãe vai fazer? João, vamos separar roupas brancas das roupas coloridas. Ó, a gente já tá classificando, a gente já tá trabalhando as cores.
né? Então, as roupas brancas nós vamos colocar aqui de molho. As coloridas a gente vai colocar na máquina. Eu posso pegar tudo, amontoar e jogar na máquina? Não, tem que ter uma organização, senão ela fica pesada, né? Fica batendo de um lado para o outro. Então, vamos mostrar isso. Vamos contar quantas roupas a gente está colocando na máquina, João? Vamos contar, ó, já é um outro conteúdo que a gente está trabalhando. Quais as cores das roupas que a gente está colocando na máquina? E vamos colocar. De quem é essa roupa? E a gente vai colocando na máquina a roupa. Terminou de bater, a máquina terminou de bater, vamos tirar a roupa da máquina. Quantas roupas? Vamos tirar uma, duas, contagem de novo. A gente pode estender? Não, a gente tem que bater essa roupa, esticar a roupa. Então, ó, trabalhando a coordenação motora, estamos mexendo aí o corpo desse menino também, né? Vamos estender. Ah, o varal é muito alto, então a mamãe é que alcança. Você vai me dando os prendedores. Quantos? Vamos contar. Quantos pregadores? E vamos colocar a roupa no varal. Vamos tirar. Secou a roupa, agora vamos retirar. Para retirar, a gente pode juntar tudo? Não, a gente tem que o quê? Dobrar essa roupa. Ah, o João tem dificuldade para dobrar. Ótimo, vamos ensinar o João. Vamos lá para a cama da mamãe, ou então vamos para a mesa. Então, a mamãe vai, estica a camiseta, o João estica a camiseta. A mamãe dobra para um lado, o João dobra para o outro. Imitação, uma habilidade básica que a gente precisa ensinar para os nossos estudantes. Só fazendo um parêntese, a imitação ela é básica e ela é estritamente, assim, muito, muito importante. Por quê? É por meio da imitação que eu aprendo e eu aprendo mais rápido. Então, quando eu imito, eu aprendo mais coisas e mais rápido. E aí, eu ensinei o João a dobrar a roupa. Na hora de passar, a mamãe vai passar, né? Porque o João não pode passar. Então, a mamãe passa a roupa e vai entregando para o João, e o João já vai classificando o que é do papai, o que é do irmão, o que é da mamãe. Ó, tá trabalhando classificação aí. E agora nós vamos guardar essa roupa. Vamos guardar nos locais adequados lá no guarda-roupa. Então, olha, numa atividade, olha o tanto de coisa que a gente trabalhou. Então, não precisa ser só a tecnologia, não precisa ser só o papel e o lápis, né? A gente pode trabalhar outras coisas também. E aí, a gente trabalha todo esse conteúdo nas coisas do dia a dia, tá bom? Pode passar, por favor. Nem todos os estudantes conseguem acompanhar as aulas remotas, por isso que a gente já falou isso aqui também. Então, se o seu estudante tem essa dificuldade de sentar, esperar, ter atenção, fazer contato visual, atenção dividida, imitação, a gente vai começar com essas atividades da vida diária, com currículo funcional, mas a gente pode trabalhar isso aí. Só que momentos minúsculos que a gente vai ampliando. São momentos curtinhos que a gente vai ensinando. Tem técnicas para isso. É porque não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas a gente tem treino de habilidades básicas, tá? Podem pesquisar aí. Pesquisem aí Ensino de Habilidades Básicas, da Camila Gomes, tá? É um livro que eu indico. Reavaliar e reestruturar o planejamento. Então, lembra que eu falei lá no começo da temporalidade? A temporalidade também está aí. De quanto em quanto tempo você vai pegar o feedback dessa família para você sentar e replanejar? Você reavaliar o que foi bacana, o que não foi, para você reorganizar, né? Favorecer os conteúdos e atividades que ele goste e mesclar. Isso você pode orientar a família. Então, o que eu, Mara, gosto de orientar? Não dê atividade para o seu filho que ele goste muito antes da aula remota. Por quê? Porque senão ele vai ter dificuldade para deixar, tá? Então, de preferência, depois que ele fez, sei lá, que ele se alimentou, ou que ele ajudou a forrar a cama, que ele ajudou ali a estender a roupa, ok. Aí, ele vem aqui para a atividade, que aí você vai ver quanto tempo, pode ser 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora, o tempo que ele aguentar ficar ali.
E depois dessa atividade é que ele vai fazer uma atividade que ele gosta. Então, se ele tem a agenda, lembra que a gente falou a agenda? Ele entende a agenda. Ele vai fazer uma atividade, vai ter uma aula, uma coisa que às vezes ele não gosta muito, mas depois ele vai ter uma coisa bacana, uma coisa que ele gosta. Então, ele vai estar motivado, porque depois ele vai ter uma coisa legal, né? Evitar os conteúdos novos, assim, se esse período se prolongar, a gente vai ter que dar conteúdos novos. Só que aí a gente também já pegou a mão, a gente já sabe mais ou menos como que esse menino está andando, tá? Mas nesse início, eu sugiro que vocês não deem conteúdos novos. Por quê? Porque os pais não são da área pedagógica. E aí a gente pode ter alguns erros de ensino, tá? No sentido de que eles não são da nossa área, tá bom? E aí, tá, eu já peguei a mão, eu já sei como é que é, eu acho que já está na hora de conteúdos novos. Então, sempre orientando essa família e recebendo feedback de como está sendo essa execução, né? Diminuir o custo de resposta do estudante. Por isso que eu falo, você tem que prestar atenção no tempo, se não está demasiado, se a atividade não está muito difícil ou muito custosa para ele. Porque se ele precisar demandar muito esforço, a tendência é que ele desanime, tá? Pode passar, por favor. Cada espaço deve delimitar o ambiente. Isso a gente já falou aqui, tá? Então, mostrar para a família que ela precisa escolher o ambiente e preparar o ambiente para a atividade. Dependendo do caso, colocar uniforme. Por que eu coloco dependendo do caso? Porque dependendo do caso não é legal. Eu tinha orientado uma mãe para fazer isso, aí o que o menino fez? O menino quase arrombou a porta querendo ir para a escola. Por quê? Porque ele pareou o uniforme com a escola. Como é que eu coloco o uniforme e não vou para a escola? Mas tem menino que já foi legal. Na hora que ele colocou o uniforme, ele já se preparou para ter a aula virtual com a professora, tá? Então, o uniforme pode ser uma dica bacana para alguns casos. Flexibilização do tempo, a gente já falou, levando em consideração que o tempo aqui não é o mesmo tempo da escola. Lá na escola, 5 horas de aula, né? Tem alguns que têm o turno integral, né? O período integral. Aqui, não. Quantos minutos? Eu vou ter 10 minutos de aula remota, 10 minutos de atividade escrita, 10 minutos assistindo um vídeo que a professora colocou, uma história, por exemplo. Então, eu dividi isso, né? Apresentar uma relação de contingência. Por exemplo, realizar uma determinada atividade por tanto tempo e verificar o tempo limite. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu sei, por exemplo, que meu filho, né? Eu sou mãe agora. O meu filho só consegue ficar por 10 minutos sentado aqui na frente do computador, antes dos 10 minutos, eu já libero ele para fazer uma atividade legal. Por quê? Porque eu evito que ele dê problema, tá? Que ele tenha aquele comportamento mais agitado, às vezes mais agressivo até, né? Que ele se descompense, tá? E por isso que é importante também estar a agenda, para você mostrar para ele. Não, João, espera um pouquinho. Daqui a pouco, você vai ver o desenho. Daqui a pouco, eu vou te dar o brinquedo. Daqui a pouco, você vai fazer tal coisa, tá? Então, o tempo, a demanda, a atividade, o tipo de atividade, ela tem que estar dentro ali do que o estudante, do limite dele, tá bom? Pode passar, por favor. Os materiais, aí você vai pensar, para quem, né? Para o seu estudante, para o João é um tipo de material, para a Maria é outro tipo, né? Quais os objetivos, quais os níveis de estrutura desse material. A gente viu, né, que as pessoas com TEA são muito visuais. Então, o seu material, ele já dá pistas visuais para o seu estudante fazer, né? Então, o material tem que ter clareza, você tem que considerar o estímulo e suporte que a família vai precisar para dar para esse estudante, né? E orientar a família para esse tipo de dica. É uma dica assim, você aponta e ele já vai
dizer, você vai segurar na mão dele, você pode sublinhar a atividade com uma caneta vermelha, por exemplo, pode colocar uma seta na atividade, né? Então, assim, você vai orientar essa família qual é o tipo de dica. E se ele precisar de monitoramento, de uma pessoa do lado. E a maioria dos nossos estudantes precisam, a gente sabe disso. Pode passar, por favor. As respostas devem ser dadas de acordo com as habilidades. Então, aquilo que a gente já falou. Tem estudante, por exemplo, que ainda não pode usar o plano gráfico de escrita, ainda ele não consegue. Então, vamos ver quais os recursos que a gente pode utilizar. De preferência, materiais concretos e adequados, tentar os ajustes de acordo com a família, aquilo também que a gente já falou. No início, pode ser que não esteja muito bacana por conta daquela família, mas aí, aos poucos, a gente vai ajustando e dando condições, e conversando, e trocando ideias com essa família. Às vezes, a própria família dá a dica para a gente. É bem bacana isso, né? E ver como vai ser realizada a avaliação, tá? Aí, se você vai ter um protocolo, uma ficha que a família vai preencher, eu sugiro que seja por filmagens, uns filmes pequenininhos do menino executando a atividade. Pode passar, por favor. Gente, já está acabando, tá? Esse é o último slide. Comportamentos considerados difíceis, como gritar, morder, se jogar no chão, deverão ser analisados. Ou seja, você precisa primeiro ver a função desse comportamento. Ou seja, para que serve esse comportamento? Para que ele está se mordendo, que ele está gritando? Pode ser alguma questão sensorial. Então, assim, ele já está cansado de ficar sentado. Por isso que eu falei, fracionar as atividades. Se for uma questão sensorial, uma dica importante para a família. Ver quanto tempo que ele consegue. Ele consegue ficar 10 minutos. Então, quando der mais ou menos 8 minutos, João, vai correr lá fora um pouquinho, se mora em casa. Mora em apartamento, não tem como correr. Mas vai lá no quarto da mamãe e pega tal coisa e volta. Para quê? Para ele se movimentar. Vamos fazer polichinelo, a mamãe e você. Aí faz 10. Pronto, agora vamos sentar aqui e fazer a atividade. É uma questão para chamar a atenção? Por exemplo, ele está aqui fazendo atividade e você está lá prestando atenção em outra coisa. Você está já prestando atenção no jantar. Você está de olho lá na panela. Você está de olho lá na máquina. Ele está vendo que você não está prestando atenção. Então, ele faz aqui um movimento para você olhar para ele. Pode ser para não ter o controle da situação. Ele quer ter o controle. Por isso que é legal você ter a agenda. Porque a culpa é da agenda. Já está aqui na agenda, tá? Ele quer fugir da atividade. Por que ele quer fugir? Porque ele quer ver o videogame, porque ele quer brincar. Mas aí você já colocou na agenda que depois da atividade é que ele vai brincar. Então, é a agenda que está aqui controlando, né? E, às vezes, também, ele quer fugir. Por que ele quer fugir? Porque está difícil, está além do tempo que ele consegue ficar, né? Então, você precisa analisar o que está provocando isso. E eu coloquei aí, entre parênteses, a questão da comunicação. Muitas vezes, gente, isso já é comprovado, né? Tem muitos estudos que dizem isso. Muitos problemas de comportamento acontecem em virtude da falta de comunicação. Então, como eu não consigo dizer o que eu quero em palavras, então a gente sabe que nós temos muitos estudantes que são não verbais, ou mesmo os verbais têm dificuldades para se expressar, então ele tem um comportamento desse, por exemplo, de gritar, aí o que você faz? Você, então não precisa fazer. E o que você está fazendo? Reforçando o comportamento de gritar. Você não quer que ele grite, mas se você tirar ele da demanda, se for isso, né? Se ele estiver querendo fugir, e você falar, não, então tá bom, você não vai fazer, você está dizendo para ele, da próxima vez, grita, porque você não vai fazer a tarefa. Então, muitas vezes, é você, pai ou professor, que está reforçando esse comportamento que você não quer, né? E modificar os antecedentes e as consequências, ou seja,
Os antecedentes, o que a gente pode fazer? Preparar essa agenda, organizar o espaço que ele vai fazer, preparar o material, né, para ele fazer. Então, você já preparou o ambiente. A consequência é o que a gente faz imediatamente depois daquele comportamento. E aí é o exemplo que eu dei para vocês. Se ele tem um comportamento inadequado e você tira ele justamente nesse momento, o que você fez? Você diz para ele que é assim que ele tem que se comportar, porque ele conseguiu se comunicar. Por isso que eu volto lá, né? Trabalhar a comunicação. Então, João, quando você não quiser fazer a tarefa, você faz assim com a mão, né? Pede um tempo. Você, sei lá, pega esse vidrinho e mostra para a mamãe que você não quer mais fazer a tarefa. Entrega esse cartão amarelo para a mamãe. Então, assim, de alguma forma, esse menino poder se comunicar, né? Atenção, não modificar a demanda depois de um comportamento considerado problema, pois isso reforça o comportamento. Foi exatamente o que eu falei. Então, prestar atenção, porque às vezes é a gente que está reforçando esse comportamento. Muito obrigada. Acho que eu terminei. Então, né, Mara, já que você esqueceu E aí, eu vou compartilhar. Apesar que você é uma pessoa muito conhecida e aqui no chat as pessoas já andaram divulgando o seu trabalho no Instagram, incentivando as pessoas a seguirem, contaram aqui que você faz aulas diárias, falando sobre os estudantes com transtorno do espectro autista. Eu também já estou seguindo a Mara, e para quem pediu aqui, né, por mais lives com essa professora, enquanto a Subim, a EAP, não consegue marcar na agenda da professora Mara um novo encontro, vocês podem ir se deleitando, né, com as aprendizagens que ela tem, os conhecimentos que ela tem compartilhado lá no seu canal do Instagram, mas também a professora disponibiliza os seus outros canais e aí ela se disponibiliza a atendê-los, né, e a compartilhar esses conhecimentos, né, Mara? Então, tendo dito isso, compartilhado aqui o seu trabalho, seu tão belo trabalho, tão amplos conhecimentos, tão ricos, as pessoas adoraram as sugestões que você trouxe. Estamos todos aqui hoje, né, com muitas aprendizagens e reflexões, mais um dia, porque todos os dias dessa semana foram dias de grandes construções, né? Aprendemos um bom bocado sobre as diferentes condições que nós discutimos aqui. Claro é que em uma semana, em uma hora... Pois é, né? Foi muito bom. Claro é que a Subim não ia conseguir encerrar a riqueza e complexidade dos estudantes que estão na sua gerência, né, que são atendidos pela sua gerência, pelos profissionais da sua gerência. Então, ela está atenta a todas as sugestões que vocês que nos acompanharam ao longo dessa semana trouxeram. O webinário se encerra hoje, mas se encerra com gostinho de quero mais, para vocês que acompanharam, para nós que trabalhamos aqui na produção de material e para a Subim também, que está preocupada com a formação dos professores e, junto com ela, a EAP, que também trabalha nessa linha de formação. E aí nós não temos uma data para retomada da formação, mas nós já temos o próximo tema. Então, a Subim já está trabalhando na próxima formação, que vai abordar a surdo-cegueira. E ela orienta que todos vocês fiquem de olho nos canais da EAP, nos canais da Subim, dos próprios colegas, formadores, professores, que trabalham na prática, nas salas de recursos, porque muito em breve ela vai divulgar o novo cronograma de formações. Mas tomem nota, o próximo tema já está definido e é surdo-cegueira. Agora, nós da EAP também gostaríamos de convidá-los a conhecer o nosso canal, esse canal
por onde esse webinário foi transmitido, que vocês acessaram hoje e os 4 dias anteriores. Nós temos várias formações relacionadas a diferentes temas, diferentes etapas e modalidades de ensino, muito trabalho bom também sendo produzido, também por professores da rede, e aqui isso, inclusive, apareceu nos comentários, né? Como nós temos profissionais extremamente competentes na rede, a gente não precisa ir muito longe para buscar pessoas com competência, com conhecimento, para compartilhar e construir essa grande rede de aprendizagem colaborativa. Então, entrem no nosso canal, conheçam as produções dos colegas, se inscrevam, porque a gente tem live quase todos os dias, está todo mundo aqui num furor de conhecimento, enlouquecido, porque a gente quer, de fato, construir essa grande rede, né? Então, conheçam, se inscrevam. Além disso, a gente convida vocês a acionarem o sininho das notificações, porque toda vez que uma nova live está por entrar no ar, vocês serão lembrados para que vocês possam acompanhar esse novo momento de formação, desculpem. E aí, pessoal, para finalizar, nós gostaríamos de convidar vocês que acompanharam essa live, que elogiaram o trabalho que a professora Mara Huber construiu aqui hoje, né? Curtam esse vídeo, curtam essa formação, porque ao curtirem, ao se inscreverem no canal, vocês ajudam a fazer com que o logaritmo do YouTube possa ampliar a divulgação desses materiais e tornar essas lives cada vez mais acessíveis, e com isso a gente democratiza a informação, porque é justamente esse o objetivo da construção do conhecimento, né? A gente aprende, não é para ficar nas gavetas, não é para ficar nas estantes, a gente aprende para poder compartilhar e ajudar os colegas, as famílias a promoverem o desenvolvimento e aprendizagem dos nossos estudantes, que é para quem a gente trabalha todos os dias nessa nossa linda profissão. Então, professora Mara, gostaria de te agradecer imensamente por essa tarde de muitas aprendizagens, de tanto conhecimento compartilhado, e passar a fala para você, para que você possa se despedir dos nossos colegas. Nossa, eu é que agradeço, e agradeço a Subim, a EAP pelo convite, agradeço aos meus colegas que tão gentilmente participaram e participam, e me colocar à disposição. Se vocês tiverem algum questionamento, quiserem conversar, a Ellen passou os meus contatos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, no meu Instagram, a gente tem lives para falar um pouquinho sobre o TEA e sobre outras coisas. Hoje, por exemplo, nós vamos dar sugestões de atividades para brincar em casa. E, assim, tem também o meu canal do YouTube com mais de 90 vídeos. E justamente fazendo o que a Ellen falou, compartilhando conhecimentos e ampliando essa rede. É esse o nosso objetivo. Muito obrigada, viu? Espero vocês. Mesmo. Nós que agradecemos e parabenizamos, professora, por essa iniciativa tão bela, né? E acadêmica também, profissional, ética, né? Com relação à sua relação com o conhecimento e com a sua profissão. Agradecer também à professora Bárbara, que atuou aqui com a gente durante toda a live. Um trabalho tão lindo, né, de promoção de acessibilidade e democratização do conhecimento. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada a vocês. E, para finalizar, parabéns a Subim por essa iniciativa de formação tão esperada pelos professores da rede. Desde que a gente iniciou esse momento de pandemia, todo mundo querendo discutir as questões relacionadas à inclusão, aos nossos estudantes com necessidades educacionais especiais. Parabéns a Subim pela iniciativa e parabéns à EAP, aos gestores, aos professores formadores que se envolveram
nesse webinário de uma forma tão comprometida. Parabéns às duas subsecretarias. Gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam essa semana. Fiquem de olho que a próxima formação, logo, logo, vai ser divulgada para vocês. Foi muito bom estar com vocês, aprender com as colegas e, juntamente, construirmos caminhos de aprendizagens tão significativos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.